Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão nós vamos falar um pouquinho sobre justiça, né? Pediram para que falasse um pouco mais a respeito disso, já tenho áudios dizendo, né, falando um pouco mais. Porém, justiça é algo que a gente precisa entender, né, de uma forma mais universalista. E é o que eu proponho aqui para vocês quase que diariamente, né, em todas as reflexões. Então, hoje se prega muito por uma justiça, né? Mas o que é justiça, afinal? Né? De onde vem isso? Para onde vai? Né? A justiça, para mim, é a mesma para o outro? Então, a gente tem um conceito e não consegue entender realmente o sentido das palavras, né? O que cada palavra realmente significa. A gente não para pensar que a palavra ela tem um propósito. E o propósito em cima dela tem uma função, precisa ser cumprido aquilo, para que a gente possa entender uma série de situações dentro da nossa vida. A justiça para mim, de repente, não é a mesma justiça para o outro. Por isso que as pessoas separam muito, né? Olha, a justiça dos homens e a justiça de Deus, né? Você não passa da justiça de Deus, você passa pela justiça dos homens. Mas afinal de contas, o que é essa justiça? O que é ser justo? Né? Basta você entrar no mundo capitalista, você vê que a justiça ela já funciona de formas diferentes para pessoas diferentes. Então você não tem uma justiça única, que olha, tá aqui para todo mundo, né? Justiça ela não é um castigo, não é uma punição. Então a gente entende que para ser justo, o outro tem que sofrer, o outro tem que ser preso, o outro tem que ser punido. Enquanto a gente pensar assim, a gente fica naquela história olho por olho, dente por dente, né? No final todo mundo cego e todo mundo banguelo, porque eu sempre vou dar um jeito de manipular, de driblar a própria justiça, né? Mas e o que está dentro, né? No cerne do ser humano? Como é que fica, né? O que é justo? Hoje se fala muito no meio ambiente, né? Na manutenção do verde. Então vamos cuidar do ambiente, da natureza. E nós não precisaríamos disso se nós fôssemos justos. Se nós fizéssemos a nossa parte aqui dentro, né? Como ser humano. Eu digo que hoje a gente se preocupa muito com os bichos, né, com a natureza, com a diversidade. Olha a extinção de muitas coisas, né, de muitas vidas aqui. Na verdade, o ser humano, ele é o ser que está mais próximo da extinção. Se você for procurar um ser humano que tenha mesmo a sua essência, né, valor, virtude, sabedoria, esse ser está extinto. Quando a gente entra no mundo, né, capitalista, você vai ver que a justiça ela vai ser muito relativa, né, a respeito disso. Só que relatividade não é uma coisa como foi descoberto lá atrás, né? A relatividade ela vai ser muito diferente de acordo com a minha postura aqui. Então, toda vez que a gente começa a estudar, que a gente começa a descobrir um universo diferente daquilo do que a gente viu, não, eu entendi, isso aqui é assim. Não, você entendeu na cabeça, mas você não entendeu na prática. Essa preocupação toda hoje com o meio ambiente, se nós tivéssemos as nossas virtudes, valores e sabedorias bem equilibrados, nós cuidaríamos de tudo. Se o homem fosse realmente justo na sua integridade, ele saberia que compensa muito mais ele preservar do que ele destruir. Nós teremos muito mais riquezas do que o que a gente faz hoje. Então, a justiça, onde está daquela pessoa que quer destruir, né? Eu quero ir lá na Amazônia, trazer tudo, aquilo que tem lá, sugar de tudo aquilo, de uma forma, né, bem predadora mesmo, ou manter aquilo. Mas manter aquilo não vai dar o valor imediato que eu quero, que é cortar a árvore e vender, né? Então eu não consigo ver o outro valor, né, daquela biodiversidade. Por quê? Porque aquele valor ele vai ser para o todo. E se eu cortar madeira e vender, ela vai ser só para mim. Então tudo está atrás, né? O que está atrás de tudo isso é um egoísmo. Eu desafio você a pegar qualquer problemática do mundo e olhar e ver, né, a origem dela.
A origem de todos os problemas na vida dos seres humanos está por trás o egoísmo. O egoísmo é uma célula cancerígena que corrói todo mundo aqui dentro. E isso vai corroendo e vai matando tudo. É uma célula kamikaze, né? O egoísmo é kamikaze, porque eu vou prejudicar tudo até que o todo também paralise. Mesmo que o todo pare e eu morra junto. Porque é para isso que vai servir o egoísmo. Consequentemente, não vai ter a justiça. Porque eu prejudico a mim e prejudico a todos em prol de um valor que é interino aqui meu. A ganância. Se a gente olhar na natureza, né, você pega lá a parte mineral, ela é sólida, ela é dura. Então isso é uma virtude do mineral. Só que se você transferir isso para o ser humano, passa a ser um defeito. Ele é muito resistente, ele é teimoso. A gente não sabe utilizar isso de uma maneira, né, adequada, justa. Se você pega o vegetal e tem as raízes e suga tudo aquilo da terra, as folhas, fazer fotossíntese, né, pegar a luz do sol, pegar os nutrientes da terra, então ela precisa sugar o máximo daquilo que ela precisa para a sua sobrevivência. Se o homem faz isso, vira um defeito, ele é tido como ganancioso, folgador, avarento. Por quê? Porque ele não tem em si a justiça, ele não sabe exatamente como utilizar isso. Então a palavra justiça, ela começa a ser interpretada, e aí quando é interpretada, vai cada um tendo a sua própria lei. Mas e dentro de uma nação como a nossa, dentro de um planeta como o nosso, isso dá a confusão que está aí. Então, eu ser aqui um ser humano, com os meus valores, com as minhas virtudes e com a minha sabedoria, eu não precisaria agredir nada e nem ninguém. Eu não precisaria ser duro como uma pedra, como uma rocha, numa qualidade de ser intransigente, né? De nada ultrapassar por aqui. Mas eu também não poderia ter, né, aquela moleza, olha, tudo aberto, tudo lindo para você. Então eu preciso ter o equilíbrio. Essa porta está fechada, ela só vai entrar quando eu abrir. E esse equilíbrio vai me dizer quem pode passar por ela ou não. É como o nosso sistema imunológico. Ele não conversa com o vírus, com uma bactéria. Ele detectou aquilo, ele vai para cima e destrói aquilo que não é bem-vindo dentro do corpo para manter a sua integridade. Dentro da nossa vida é a mesma coisa. Então eu tenho que pôr aqui e manter a minha integridade, porque eu sei que vão vir pessoas que vão querer destruir, que vão querer abusar. Mas para isso eu preciso ter a virtude do ser humano. Eu preciso ter a minha essência, valor, virtude e sabedoria. Para que eu possa identificar para quem eu posso abrir a porta e para quem eu devo fechar a porta. Para quais situações, né, eu vou ser mais maleável e para quais situações eu vou ter que ser rígido. E não o contrário. Como hoje a gente encontra muita gente assim. Então eu vou extrair do mundo aquilo que eu preciso para crescer como um ser humano melhor. Mas esse meu melhor não é para que eu só cresça, porque o meu sucesso é o teu sucesso. E assim sucessivamente, a gente vai aprendendo a fazer todas as coisas. Agora, quando a gente não consegue utilizar isso, quando a gente não consegue entender esses valores, quando a gente não consegue ter essa sabedoria, então a gente começa a destruir uns aos outros. Inclusive usando o nome de justiça. Não fiz isso porque era justo. Eu me vinguei porque é justo. Eu usei dessa justiça. Eu faço coisas em nome das pessoas. Eu minto, eu manipulo em forma disso. E aí eu começo a julgar demais da vida tudo aquilo que ela tem. Porque eu tenho que ter o poder concentrado em mim. E eu estou em desequilíbrio. Não há justiça aí, nesse meio. A palavra justiça ela vai muito além do que a gente está acostumado. Se você entender que você tem o valor, virtude e sabedoria, você não precisaria de plaquinha, jogue o lixo no lixo. Preserve o meio ambiente. Preserve a natureza.
Respeite o ser humano. Tenha os valores corretos para uma convivência correta. Leve o conhecimento, sim, aonde as pessoas estiverem, aonde você puder expandir o teu conhecimento. Quanto mais as pessoas souberem, mais esses valores vêm à tona. Mais nós teremos valores, virtudes e sabedoria no mundo. Então começa a ser um coletivo muito melhor do que é o que é hoje, individualista. Cada um pensando em si. Eu sempre falo aqui, você acredita que a fome existe no mundo por falta de alimento? Ou por um egoísmo muito grande das pessoas? Que a pobreza extrema ela existe no mundo por falta de dinheiro no planeta? Ou por um egoísmo muito grande das pessoas? Em prol de que, olha, eu ajudo, eu dou emprego, eu faço isso, mas eu retenho e eu concentro todos os valores aqui comigo. Governos do mundo inteiro detendo um poder de nações gigantescas e onde não tem um cuidado necessário, uma promoção humana como deveria ter. Não caridade, promoção humana. Para aquelas pessoas que não têm a consciência ou que não têm uma suposta oportunidade. Onde está a justiça? Quando você tem justiça, você cuida de tudo. Nada é destruído. Mas para isso precisa trazer o valor humano, trazer a essência humana, valores, virtudes e sabedoria. Do contrário, a gente vive como está aí. A justiça vai depender da tua conta bancária. Vai depender do quanto você pode pagar por essa justiça, o quanto você pode trocar de favores. A dança das cadeiras, né, no plenário. Quantas cadeiras eu tenho disponível para que eu possa atingir aquilo que eu quero. E tem o jogo de interesses. Essa balança, ela nunca vai para o lado correto. Ela nunca vai ter um equilíbrio. Ou ela sobe muito ou ela desce muito. Nunca ela vai ter o caminho do meio. O que é justiça aqui dentro pode não ser a justiça correta lá fora. Então são pensamentos que a gente precisa parar um pouquinho e refletir para a gente poder crescer como nação e crescer como ser humano. Quando eu cheguei aqui, nesse mundo, eu era uma pessoa. Hoje eu sou uma pessoa melhor. Eu evoluí, eu cresci e eu aprendi. As pessoas que passaram em minha vida também cresceram. E quando eu for embora daqui, esse mundo vai estar mais bonito, vai estar mais perfumado, vai estar mais limpo do que quando eu cheguei aqui. É isso que cabe a nós fazermos com os valores, virtudes e a sabedoria de uma vida. É isso que a natureza espera da gente, que a vida espera da gente. Que você tenha melhorado, que as pessoas melhoraram por cruzar com você e quando você sair daqui, você deixou um mundo melhor do que aquele que você encontrou. Senão, a vida não valeu a pena. Você não trouxe, assim como um vegetal, o reino animal, o reino mineral, né, que traz para a gente tudo aquilo que é de essência deles, a gente esquece de deixar a essência humana aqui nesse planeta. Tem gente que passa por aqui e vai embora que você não sabe nem que existiu. A gente vê pessoas sobrevivendo aqui, sem exercer o mínimo da sua condição humana. Sem ter um valor, sem ter uma virtude, sem ter uma sabedoria. Sem ter, que eu digo, desenvolver todo o teu potencial humano que tem dentro de cada um de nós. Então, ser justo vai muito além do que a gente está entendendo hoje. O justo, ele tem que ser um coletivo. A justiça por si só, dentro de cada um, ela já seria o suficiente. A gente não precisaria ter leis. A gente não precisaria ter todo esse sistema hoje que é corrompido, que é falido. E que aumenta cada vez mais o egoísmo das pessoas. Eu tenho os meus direitos. Sim, você tem os seus direitos com toda certeza, como qualquer ser humano. Mas você também tem os teus deveres. Então não adianta eu ir só na contramão, atrás dos meus direitos, se eu não cumpro os meus deveres.
Eu não posso só correr atrás dos valores se eu não tenho virtudes. E eu não posso ter virtudes se eu também não desenvolver a sabedoria. E a sabedoria não é só o mundo acadêmico, onde traz para muita gente muita arrogância, ou só um título colocado ali atrás, mas sem nenhuma experiência ou noção de realmente o que é aquilo. Então você vê em todas as profissões pessoas não cumprindo com os valores, as virtudes e a sabedoria para que ele estudou, se corrompendo, se vendendo, manipulando. Não muito longe a gente vê as pessoas aí o tempo todo, escândalos na mídia, de profissionais manipulando e estragando a profissão. Todo mundo querendo ser tudo ao mesmo tempo, sem ter valores, justamente só porque dá dinheiro ou porque é a profissão da moda. Eu tenho títulos que eu não sou, que eu me autodenominei, mas que eu não sou. E dentro da valores, virtudes e sabedoria, o título que você tem pouco importa. O conhecimento é muito bom, é muito bem-vindo, mas a gente não vive de títulos. Quando você entende toda essa essência humana, você não precisa dos títulos. Você é quem é na essência. Eu desafio você a procurar um ser nesse planeta que tenha isso. Valor, virtude e sabedoria. Mas antes de procurar, entenda isso. Entenda o que é o valor, o que é a virtude, o que é a sabedoria. Isso aqui já dava uma outra reflexão gigantesca com esses 3 temas. O intuito aqui dessa reflexão é que você vá fazer as suas buscas também. Que incentive você a buscar e entender cada vez mais o que é isso e o que é a essência humana. Não é possível mais que nós temos que ter hoje tudo escrito o que tem que fazer, dentro dos valores humanos. Não pode roubar, não pode matar, não pode enganar, não pode mentir. Isso já deveria estar inerente dentro da gente. Ali dentro, não precisava mais ninguém escrever. Volto e repito aqui, jogue o lixo no lixo. Isso é uma coisa que não deveria mais ter placas aqui. Todo ser humano já deveria saber isso. Já está ali dentro dele. Mas e a virtude e a sabedoria para utilizar isso, dessa prática? Então vai por conveniência. Você vai para os lugares, passear, olhar monumentos históricos e todo. O que você deixa lá? Porque você vai lá para pegar um conhecimento. O que você traz e o que você deixa? Quais são os valores e as virtudes que você utiliza do lugar que você foi viajar? Hoje a gente deixa a embalagem do que a gente consumiu. Traz um pedaço do que tem lá. Então o egoísmo é muito grande. Eu quero trazer um pedacinho de lembrança. Para quê? Se a lembrança está na tua experiência, se você vivenciou lá, essa experiência vai estar com você a vida inteira. Você não precisa nem de foto. Mas a gente esquece esses valores verdadeiros. Aí já vai uma dica para o que é valor de verdade. Se você quiser ir pesquisar, fazer os teus estudos. Então o valor, ele vai muito além disso. A virtude muito além, a sabedoria também, assim como a justiça. Então esse áudio de hoje é para você rever na tua vida realmente o que é justiça. E se você anda praticando. Se a tua essência traz a justiça verdadeira. Ou você só critica, ou você só aponta. Para você a justiça é essa, olha, eu vou, julgo, condeno, prendo e tá tudo certo. A gente viu que essa justiça não deu certo, né? Não funcionou. Que se fosse assim, o sistema prisional não estava tão sobrecarregado, inclusive de pessoas inocentes, sendo trancada em prol de uma justiça que é muito falha. Esse áudio é para você parar um pouquinho e refletir acerca disso. Dava para a gente falar muita coisa aqui, mas eu acho que o recado ele foi bem passado aqui já, dentro do propósito que eu queria, para que você possa refletir a respeito disso. Poderia falar aqui inúmeras coisas, dar muitos outros exemplos,
mas eu acho que aqui já está um contexto bem interessante para você começar a fazer as suas buscas. Um grande beijo a todos vocês, um bom estudo a todos e até o nosso próximo áudio.